entrevista à TV, Flávio Bolsonaro afirma ou pede que ex-assessor esclareça as movimentações financeiras alvos de investigação. Repórter Fernando Martins. O senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu ex-assessor Fabrício Queiroz precisa esclarecer a questão sobre as movimentações financeiras atípicas em sua conta o quanto antes. A declaração do político foi dada em entrevista exclusiva ao SBT nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro não compareceu ao Ministério Público também nesta quinta-feira para prestar depoimento e, na entrevista, disse que fará isso depois de se inteirar dos fatos, ter acesso aos autos e juntar documentos que forem necessários. É o tempo de eu tomar ciência do que é. Se tiver que produzir algum documento, levar algum documento ao Ministério Público, é o tempo de eu tomar ciência, pegar os documentos, levar lá, esclarecer e ficar longe dessa coisa que não tem nada a ver com isso. Eu vou lá sepultar qualquer dúvida que eles tenham com relação à minha pessoa. Não estou fazendo defesa do meu ex-assessor, não tenho procuração para isso. Acho que ele tem que ir ao Ministério Público esclarecer o quanto antes. Por ser parlamentar, o filho de Jair Bolsonaro não estava obrigado a aparecer no Ministério Público. Na entrevista, ainda disse que não sabe o que seus assessores fazem fora do expediente. Eu não sei o que as pessoas no meu gabinete fazem da porta para fora, nem dele nem de ninguém. Não tem como controlar isso. Não tem a menor ideia. Mais uma vez, quem tem que explicar isso aí é ele, se é verdade, se não é. Familiares de Queiroz também faltaram ao compromisso no MP na terça-feira e disseram que estavam acompanhando o ex-assessor que está em tratamento contra um câncer. A defesa de Queiroz, sem definir data, peticionou que os depoimentos só sejam tomados ao fim do tratamento médico. Professor, o senhor falava na nossa manchete sobre esse caso, agora tem a palavra do filho do presidente. Mas não esclarece. Esse que é o problema. Ele quer sepultar dúvidas, mas elas estão insepultas. Continua nada foi esclarecido. Primeiro, o tempo que demorou, né, ele vive se escondendo, o Fabrício. Antes de ser internado, ele podia ter deposto, né? O depoimento fica se estendendo e mas os dados apresentados até agora, ele fala, não é 1,2 milhão, é 600 mil reais, porque estão contando duplamente, não interessa. Aquele tipo de movimentação é estranha. A casa onde ele mora, que nós estamos mostrando aqui na tela, é estranho, se é que ele mora nessa casa, porque eu fiquei observando o jeito como ele se vestia, observei a armação do óculos, eu tentei ficar dando uma de investigador, olhei as roupas que ele estava, ele não pode morar nessa casa, isso daí é para apresentar uma fachada que não é verdadeira. E também, morando nessa casa, ele não estaria no Einstein, né? Que nós sabemos que é um hospital, claro, que cobra pelo seu serviço, um excelente hospital, isso não vem ao caso, mas ele não poderia estar lá, ele estaria no SUS. Então, e o dinheiro de outros membros assessores do gabinete, do então deputado estadual, que é Flávio Bolsonaro, que eram transferidos num esquema, é importante lembrar, vocês que nos ouvem, nos assistem, nós já falamos tantas vezes, é meio comum, é imoral, é uma imoralidade comum, que é assessores de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, recebem 8 mil, por exemplo, reais por mês, 8 mil reais, e aí 5 mil devolvem para o deputado, para o vereador ou para o senador, através de um membro do gabinete, chefe de gabinete, que usaria isso para fazer uma caixinha para a futura eleição. Isso se repete, já teve cassação de vereador sobre isso, já teve problema com o deputado estadual, etc, etc, etc. E parece que é o caso do Rio de Janeiro. Então a questão não é uma questão externa ao gabinete, é uma questão interna ao gabinete. Aí é que está o problema. É um caso que precisa ser esclarecido e também deve servir de mote aí para que as investigações abranjam todos os gabinetes, todos esses esquemas aí. Porque tem esquemas maiores em toda parte. Agora é o seguinte, o senador eleito Flávio Bolsonaro, ele disse que tinha ouvido do Fabrício Queiroz uma explicação plausível. Revele pelo menos essa explicação plausível. Agora, não pode dizer, eu não sou responsável pelo meu gabinete, pelo que acontece no meu gabinete. É sim, tem que saber. Tem que examinar essas coisas, ao menos periodicamente, para que isso não exista. Agora, essa conversa, por enquanto, tô com Vila, não esclarece nada.